Esse é um exemplo do processo de osmose. Aí que desenhozinho bonito. A gente já começa só relembrando quais são os efeitos coligativos que a gente altera em uma solução ao adicionar um soluto não volátil. Primeiro efeito, tonoscopia. Segundo, ebuloscopia. Terceiro, crioscopia. E quarto efeito, osmose. Osmose. Eu gosto de falar, é um nome forte. Osmose. O que seria osmose? Definição de osmose. É a passagem de solvente do meio mais concentrado, aliás, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vamos riscar essas setinhas aqui. Então, ele vai de onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Qual que é o objetivo dessa osmose? É regular a concentração das soluções. Então, ela sempre vai ser a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Existe um processo chamado de osmose reversa, que é o contrário, que ela vai do meio mais para o menos. Mas a osmose, que é aquela osmose que a gente estuda na biologia, onde fala dos processos de trocas líquidas dentro da célula, passagem de líquido para a célula, tem o transporte ativo e o transporte passivo. Dentro do transporte passivo, um dos transportes é a osmose, aonde o líquido sai de onde tem menor concentração e vai para onde está mais concentrado, para tentar fazer o quê? Uma diluição daquela solução. Então aqui eu coloquei duas soluções. E isso sempre acontece através de uma membrana semipermeável. Por que membrana semipermeável? Porque nessa membrana só passa solvente. Então, se eu dissolvo uma água com açúcar e eu faço um processo de osmose, o açúcar não passa não, porque o açúcar é um soluto. O que vai passar é a água, que é um solvente. Então, eu preciso de uma membrana semipermeável. No caso da biologia, a própria membrana plasmática é uma membrana semipermeável. Ela não deixa passar qualquer coisa. Então, tem todo um processo para poder passar substâncias pela membrana. Um dos processos é a osmose. Vamos voltar lá então. Eu tenho uma caixinha com duas soluções. Uma solução A e uma solução B. A solução A, ela tem 0,5 mol por litro. Ou seja, a concentração é 0,5 mol por litro. A solução B, ela tem uma concentração de 0,8 mol por litro. Aí eu pergunto o seguinte, aonde tem maior concentração? No B, não é? Aonde tem menor concentração? No A. Então, o solvente ele não vai de onde tem menos para onde tem mais. Então, vai começar a sair solvente de A e vai começar a vir para B. Aí, esse solvente, que é a água, ela começa a fazer uma força contra essa membrana. Essa força é chamada de pressão osmótica. Quanto maior a diferença de concentração, maior vai ser a pressão osmótica. Então, eu pego lá, por exemplo, o líquido de A vai passar para o B. Então, a gente vai pegar um esquemazinho, vamos apagar isso aqui, que é mais ou menos o seguinte.
membrana semipermeável, o volume de ar diminui. Se o volume de ar diminui, a concentração vai aumentar um pouco. Enquanto que o volume de B aumenta. Se o volume de B aumenta, a concentração ela vai diminuir um pouco. Mas ela vai chegar a um ponto que a concentração de A vai ser semelhante à concentração de B. E isso ocorreu por causa dessa diferença de concentrações entre A e B, aonde o solvente vai passar por força osmótica através dessa membrana semipermeável. Júlio, onde que isso acontece na prática? Isso acontece mais na prática. Pega uma lesmazinha. Vou desenhar uma lesma bonitinha aqui, olha. É uma lesma. Lesma. 90% de água, 95% de água e alguns sais minerais, algumas estruturas aqui dentro. Tem muita gente má. Vem e joga uma camada de sal em cima da lesma. O que acontece? Olha, uma concentração exagerada de sal aqui por cima dela. Dentro dela tem pouco sal. A água começa a sair de dentro da lesma e tentar diluir esse sal que está aqui fora. Com isso, ela perde água e desidrata. Ela desidrata até ela morrer. Aí aquela lesma, ela diminui de tamanho e morre. Por quê? Porque ela desidratou. Ela perdeu água. Da mesma forma que a gente pode fazer isso com a lesma, a gente pode fazer isso, por exemplo, com uma peça de carne. Eu tenho uma peça de carne. Eu quero que aquela carne dure mais tempo. O que eu venho? Eu salgo essa carne. Quando eu jogo sal, ela começa a perder água, desidratar, diminuir volume. E isso chega a um ponto que ela pode ser, às vezes, conservada fora da geladeira por vários e vários dias. Por quê? Porque não tem água suficiente para poder sofrer uma reação de degradação. A gente conhece isso no mercado como charque, que é aquelas carnes que vem embalado a vácuo, que fica fora da geladeira, extremamente salgada. Bacalhau é um processo parecido com esse daqui. É a retirada do excesso de água do peixe. Do excesso não, é a retirada da maior quantidade possível de água do peixe, para poder conservar. Então é uma técnica bem antiga, utilizada pelos nossos ancestrais mais antigos que vocês imaginarem, para poder fazer conservação de alimento, que é a técnica da osmose, retirada de água através do aumento da concentração de uma solução, uma salmoura, alguma coisa assim, para retirar a água do produto que vai consumir. E existe também, não vem falando na apostila, um processo chamado de osmose reversa. Essa osmose reversa, ela é muito utilizada para poder dessalinizar a água do mar. Esse processo ele acontece de forma natural, sem gasto de energia, por isso que está envolvido no transporte passivo da célula. Já a osmose reversa, a gente gasta energia para poder fazer com que ela aconteça. Pode ser uma pressão, pode ser qualquer coisa, mas gasta-se energia para poder fazer a osmose reversa, que seria o contrário da osmose tradicional. A osmose tradicional sai solvente de onde tem menos e vai para onde tem mais. Na osmose reversa, o solvente sai de onde tem mais e vai para onde tem menos. Eu acho interessante, bom para vocês complementar, procurar depois algum texto, alguma coisa, sobre esses processos de osmose reversa e dessalinização de água do mar. Ok?